Boa noite para quem está assistindo ao Crocheti ao vivo. Hoje, uma edição comemorativa de 3 anos de Crocheti. O aniversário mesmo foi na semana passada. Mas resolvi fazer essa edição comemorativa na terça-feira, às 8 horas, que é o dia do Crocheti. Para quem está chegando por aí, que não conhecia ainda, que é a primeira vez que está assistindo o Crocheti é um programa de bate-papo sobre o fazer manual. E 3 anos atrás estávamos no início da pandemia e a ideia era conversar e fazer uma conexão entre as pessoas e, de preferência, a minha preferência era me conectar com as pessoas que tecem, que fazem artes com fios e com agulhas e com as mãos. Então, mais ou menos assim começou o Crocheti. A ideia não foi minha. A ideia inicial não foi minha, até porque eu sou uma pessoa que eu não gostava muito de aparecer na frente das câmeras e ficava muito envergonhada, assim, falando para as câmeras, que nem eu estou agora. A sensação de estar falando, assim, com o espelho, eventualmente, né? Bem, eu vou virar um pouquinho a câmera para quem está assistindo, vai assistir o vídeo. Pode ser que vocês estejam apenas escutando, mas eu vou virar um pouquinho para me apresentar. A minha bagunça. Para quem não me conhece, para quem já me conhece, meu nome é Kelly Franceschetti, eu sou professora de crochê e de tricô. E eu comecei o crocheti hoje com a imagem da minha mesa, com vários quadradinhos, fios, novelos, agulha, tesourinha. Esses tons, essas cores foram escolhas da Dani, da WeCraft. Para quem tá só me ouvindo, esses fios tem fio amarelo, azul, pinhão, cru e um mesclado assim de marrom com bege e azul. A missão é fazer um casaco de quadradinhos, de granny square, né? Os quadradinhos da vovó. Bem, eu virei a câmera para contar que eu sou Kelly Franceschetti. Já falei isso, né? Professora de crochê e de tricô. E eu estou ao vivo no Instagram. E essa gravação depois, ela fica disponível no YouTube. Então, pode ser que vocês estejam me assistindo ou me ouvindo no YouTube. E porque fica gravado. Bem, ao longo da história o crocheti nasceu de um empurrão que a minha filha me deu para as redes sociais, né? Enfim, ela já tinha insistido comigo a ideia de compartilhar o meu trabalho e o que eu estava fazendo no Instagram. Já em 2019, ela finalizamos, assim, foi perto do final do ano, e que ela teve uma grande preocupação de que eu não publicava o que eu estava fazendo, onde é que eu estava, não chamava as alunas e não mostrava o meu trabalho para o mundo. Então, começou assim, até por isso foi uma das postagens minhas de uns dias atrás, comemorando 1000 publicações, porque para mim isso foi um número muito grande, porque eu achava que eu não ia conseguir fazer muitas publicações. E é claro que, considerando
e os algoritmos e todos esses números e números e números que querem, não, que sugerem que a gente faça de publicações e de stories e de vídeos e de transmissões ao vivo e de tudo mais. Então, é claro que eu não consigo alcançar todos esses números. Em parte pelo meu jeito de ser, né? E assim como eu não tenho foto de todos os trabalhos que eu já teci hoje na minha vida, e alguns estão só na memória, enfim, estão em outras casas, não estão todos comigo. E é isso. E eu vou fazendo do jeito que eu consigo fazer, eu vou fazendo o meu melhor. E o Crocheti, que tá completando um ano hoje, 3 anos no ar. O Crocheti, ele é um bate-papo que nasceu na pandemia, como eu falei lá no início, 18 ou 19 de maio, agora eu não tô certa, até vou espiar aqui, que dia eu publiquei isso, gente? Aqui. Foi 18 de maio. Dia 18 de maio de 2020 foi a primeira edição do Crocheti. Foi uma edição muito engraçada, assim. Hoje eu olho ela achando muita graça, né? Mas no dia eu passei muito nervoso, passei calor. Eu me programei toda para mostrar o chale que eu tinha aprontado, um chale de tricô com uma linha super fina, que eu jamais imaginei que eu fosse tecer, mas que a pandemia acabou me proporcionando tempo, né, para tecer. Inclusive foi muito terapêutico, assim, concentrar naqueles pontos do tricô. E, bem, e aí eu me enrolei toda num chale de lã natural e passei maior calor e eu não queria tirar o chale porque a blusa que eu tava por baixo não era uma blusa que eu achava bonita pra tá, né, fazendo crocheti. Enfim, uma outra coisa que eu lembrei também, tá, bem, deixa eu falar dessa parte. Enfim, passei maior calor, tranquei na live, porque era 1 hora só de live, eu não sabia como fazer, não sabia como, eu fui seguindo, assim, as instruções, né, a gente coloca ali, fazer uma transmissão ao vivo, e fui seguindo as instruções, e eu sabia que eu tinha 1 hora para fazer, porque eu não sei se isso hoje ainda é válido, mas naquele momento, o Instagram me deixava ficar 1 hora só dentro de uma live ao vivo. Hoje eu digo só, e na época eu achava muito, e dependendo do bate-papo é muito ou pouco, muito relativo. Bem, a conversa estava muito boa, chamei a Gisele, que foi minha coach, minha amiga, minha coach, enfim. Uma outra pessoa que me incentivou a fazer transmissões, então eu puxei ela para começar isso comigo, e até para ir me ajudando e de certa forma me entrevistando para eu conseguir seguir o meu roteiro. Bem, a ideia sempre foi tomar um chazinho, hoje de abacaxi com hortelã, e chá é minha bebida quente preferida, e fazer um crochê, que é o meu preferido, minha técnica preferida. Bem, nem sempre eu consigo estar fazendo crochê. Agora, por exemplo, eu tô cheia de coisa aqui de crochê para fazer e tô falando e mexendo com as mãos, que às vezes nem aparece aí, mas enfim, é o meu jeito. Bem, uma coisa que eu lembrei, que agora eu tava observando, eu olho muito meu cabelo quando eu tô transmitindo. Então, o meu cabelo, assim, que é um ondulado
Ele às vezes tá mais crespo, às vezes tá mais liso, depende da vontade dele. E tem vezes que para quem assiste o vídeo, para quem me vê no vídeo, e vê várias edições do Crocheti, deve achar que de vez em quando eu faço uma chapinha, que eu aliso, mas na verdade eu não aliso. Por mim ele seria sempre crespo. E nas primeiras edições do Crocheti eu usava gel, aí o gel não dava certo. Aí, bom, o cabelo foi crescendo também, a pandemia, né? Levou um tempão pra eu cortar meu cabelo com um cabeleireiro, fiz uns cortes. Teve umas épocas, eu fiz uns cortes em casa, assim, umas loucuras. E aí eu ajeitava meu cabelo com um laquê. Não sei se é laquê, mas enfim, aquele spray que fica, né, perfeito assim, né, fica duro o cabelo. Só que com o tempo isso acabou me dando um tipo de alergia no cabelo. Isso que eu usava uma vez na semana. Bem, tive que parar de usar. Bom, e aí eu tinha uma super preocupação, assim, com o cabelo, eu uso pouca maquiagem, mas enfim, coisas que eu fui me preocupando com o visual e talvez nem todo mundo que me assiste, que me assistiu até agora, estava assim tão preocupado com o visual quanto eu estava preocupada, né? Tanto que para mim a surpresa, muitas pessoas que me acompanham e acompanharam o Crocheti e muitas edições do Crocheti não tecem, não bordam, não pintam, não fazem nenhuma manualidade e me acompanharam e conversaram comigo, enfim. Teve vários momentos do Crocheti. Teve um momento de todo mundo preso na pandemia, de todo mundo começar a sair, de passo a passo, de entrevistas. Tivemos pessoas ao longo de toda essa história, pessoas. Primeiro eu chamei as pessoas mais próximas, as pessoas que eu conhecia e que eu já conversava, para se arriscar nesse espaço. E depois foram surgindo outras amizades. Eu fui conhecendo muitas pessoas. A internet nos possibilita conhecer pessoas e lugares, enfim, à distância. Em boa parte desse tempo, eu tive a guria do marketing, que, assim, por trás da programação, me ajudando na programação, na organização do roteiro e tudo mais, que é minha filha, a Grace, para quem não sabe. E por conta dela, da mudança dela, ela se mudou para o Canadá, ela não pôde me dar a mesma assessoria que ela estava me dando. Então, não sei se algumas pessoas perceberam isso, alguma diferença ou não, mas ela me disse que eu já nem precisava mais, assim, de tanta ajuda, às vezes, né? Às vezes eu me saí super bem, eu acho. Às vezes, no padrão dela de marketing, talvez nem tanto. Mas a gente tá sempre aprendendo, tô sempre aprendendo, e o que eu posso, eu gosto de ensinar e compartilhar. Bem, então, sobre esses 3 anos, o que eu tenho para dizer é que eu aprendi muito. Algumas pessoas, as últimas pessoas, a semana passada, acho que eu tava conversando aqui com a Jana, e eu falei que eu era tímida, envergonhada e tal, ela também. E aí alguém disse assim que não acreditava, né? Que a gente fosse envergonhada assim atrás das telas, né? Mas enfim, são coisas que a gente vai superando e se desafiando a fazer. E inclusive a ideia inicial do Crocheti, que era tomar o chá, fazer o crochê e conversar, eu levei bastante tempo para conseguir fazer isso. E então, assim,
eu pensei hoje dependendo de quem for aparecendo por aí e quiser conversar, e se alguém quiser entrar ao vivo, eu acabei não anunciei antes o Crocheti, então provavelmente algumas pessoas devem achar até que eu não tô ao vivo. E então, o que eu vou fazer? Antes de virar, eu vou virar a câmera para fazer meu crochê, para vocês verem eu fazendo os quadradinhos. E aí eu quero falar, quero ir falando do crocheti, da história do crocheti, mas eu quero ir falando também das coisas de agora que estão acontecendo. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa... Não estou conseguindo compartilhar. Vamos ver aqui. Vamos ver. De um jeito, vai ter que... Vou mover um jeito aqui. Quem tiver por aí, compartilhe e chama mais pessoas. Para variar, eu vou fazer quadradinhos aqui, eles sempre são úteis. E a gente pode montar muitas coisas com eles, e ainda mais nesta época do ano, que começa a esfriar. E a gente gosta de fazer peças de inverno. O quadradinho nos traz muito... Ai, gente, eu não tô conseguindo compartilhar. Que chato. Acho chato quando eu não consigo fazer uma coisa aqui, mas tudo bem. Paciência. Se vocês quiserem compartilhar, e compartilhando, enfim, compartilhem, curtam, comentem, falem comigo. E mesmo que para quem tá assistindo gravado, quer deixar alguma mensagem aí, pode deixar. E me conta, quem me acompanha há bastante tempo, qual é a edição do Crocheti que vocês acharam mais interessante, gostaram mais, ou quem vocês ainda não viram por aqui, gostariam de ver e conversar e tudo mais. Por que eu peguei os quadradinhos para fazer? É que uma história, vocês vão... Quem me conhece sabe que uma história vai puxando outra história, vai puxando... e a gente vai contando uma baita de uma história. E aí, enfim... Essa semana eu fiz uma reflexão sobre a amostra e a importância da amostra, né? E para montar esse casaco, eu fiz uma amostra para tentar fazer uma previsão de quantidade de pontos para testar a agulha e como seria o quadradinho, né? Eu acabo fazendo sempre o quadradinho, ele mais vazado, mais furado, porque eu gosto dele bem quadradinho. Bom, mas a pedido da Dani, eu vou fazer ele mais fechado, então ele não vai ter correntinhas nas laterais. Então, isso eu precisava fazer um teste, né, para ver se ia funcionar e como é que ia funcionar com o fio que ela me deu, né? Então, eu tenho aqui... Bem, e aí... Eu falei lá de toda a importância da amostra, que é importante a gente fazer para fazer uma previsão, mesmo no crochê, por quê? Porque quando a gente pega um fio que a gente não está acostumado a usar, ou que a gente vai fazer um ponto diferente que a gente nunca fez e não sabe como ele se comporta, a chance da gente fazer um trabalho sem fazer uma amostra e não desmanchar é muito raro. O que vai acontecer? Começa a fazer sem amostra, a gente... O crochê, ele... Como a gente mais rápido consegue saber como é que está o trabalho, a gente... eu mesmo já falei isso muitas vezes para minhas alunas. Por exemplo, quando tu faz a correntinha, depois da correntinha, primeira carreira, o crochê não vai alterar, teoricamente, o crochê não vai alterar, de um modo geral,
O crochê não vai alterar muito o tamanho dele depois dali, teoricamente, de um modo geral. Mas, eventualmente, acontece de como é o ponto, ou de como está a tensão do nosso ponto, ele não ficar bem como parecia que ia ficar lá no começo, e aí daqui a pouco, lá na 10ª carreira, a gente descobre que precisa desmanchar e começar de novo. E a ideia da amostra é não desmanchar na 10ª carreira e começar de novo, né? Bem, aí fui lá, falei um pouco da amostra, falei dos meus quadradinhos, né? Postei o primeiro teste dos quadradinhos. E aí, gente, hoje à tarde, para quem me acompanha sabe que eu tô fazendo uma gola, um cachepuz, que é uma gola, uma gola cachecol, né? Vermelha, tá chapeuzinho vermelho. E aí, o que aconteceu? Eu tô fazendo o trabalho todo com um ponto alto duplo, tá? A primeira gola que eu fiz com outro fio, com fio sustentável, fiz com ponto alto duplo, e ele teve um comportamento. E aí eu decidi que eu queria ela um pouco mais comprida para ficar mais folgado. Só que eu troquei o fio, tá? Esse aqui é o fio Premium da Cisne. E o que aconteceu com o fio? Eu comecei com 1,70 m e hoje eu fui provar para ver se a largura estava boa, se já estava na hora de eu terminar. E percebi que ele estava grande demais. Eu disse que engraçado isso, parece que esticou. Ele tá com 2 metros, gente. Se a gente considerar a circunferência, né? 2 metros. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que desmanchar. A parte boa é que eu vou gastar menos fio do que tava indo, né? Afinal, eu já tava no 3º novelo. A parte ruim é que todo esse trabalho aqui eu vou desmanchar. Por quê? Eu não conheço ninguém com 2 metros de altura para eu passar esse cachecol, porque ele ficaria bem para uma pessoa muito alta, né? Como vocês viram, eu expliquei que o comprimento fica bom na altura da pessoa. Enfim, é isso. Para dizer que eu falei da importância da amostra, mas eu não fiz amostra desse. Nunca tinha, quer dizer, tinha feito um trabalho com esse ponto, mas não nesse fio. E aí, já deu zebra. Façam a amostra. Vamos aos quadradinhos. Quero mostrar para vocês como é que eu estou fazendo os quadradinhos. E alguns detalhes aqui dos fios. Aí. Vamos ver assim. Tá. Bem, ó. Um dos testes que eu fiz aqui era para ver a combinação de cores, tá? Uma das ideias do casaco era fazer todos os quadrados iguais. É uma das ideias. Porém, fazendo a amostra, e aí desmanchando a amostra, porque aí o que eu fiz? Eu fiz um quadradinho, desmanchei o quadradinho para ver quanto de fio, quantos metros de cada carreira, quantos metros eu vou precisar, né? Por quê? Porque eu tenho para fazer esse casaco um novelo de cada cor. Esse daqui
que ele é um fio um pouco diferente. Até a Dani tem um pouco mais. Mas as outras cores é apenas um novelo, tá? Tem para vender o fio e a cor? Tem, mas não vai ser a mesma partida e vocês sabem que daí não vai ficar igual. Então, a meta é ficar dentro desses novelos aqui. Que fio é esse? Esse fio aqui, esse aqui que parece um pouco diferente, ó, tá vendo que ele é mais grossinho? É um fio Sport Superwash. Para quem não, ó, 100% lã merino do Fios da Fazenda. Para quem não sabe, o Superwash, ele é um tratamento diferente que o fio recebe para ele poder... ele fica mais resistente à lavagem, tá? Água, enfim. Certo? E aí, depois, se eu tiver... Se alguém aí souber uma explicação melhor, por favor, me corrija. O outro fio é um fingering 4 cabos, tá? Esse aqui... eu falei pinhão, não é pinhão, é pau-brasil, o nome dessa cor aqui. Ó, tá? 100% merino. E esse é fingering. O que acontece? O fingering é a espessura dele, ele é fino. E esse aqui é um pouquinho mais grosso, tá? E aí, começou o desafio. O primeiro desafio é fazer com que esse daqui não atrapalhe a minha troca de cor. Desmanchando um quadradinho, eu descobri que não consigo manter todos na mesma posição, usando somente esses novelos, tá? O azul não tá aqui porque o azul é a cor que vai unir os quadradinhos. A outra coisa que eu descobri é que esse aqui, o Sport, eu preciso fazer meio ponto alto quando ele é no miolo para dar certo. Cadê o quadradinho que eu fiz com ele? Aqui. Não gostei muito dessa dessa ordem. Olha só, gente, as mesmas cores. Esse aqui não realçou muito. E aí, então, assim, neste momento eu estou testando as combinações de cores. Eu não vou poder deixar ele sempre na mesma posição. E então eu preciso, mas como tem muitas possibilidades de combinação, tô testando as combinações. Então aqui, esses dois aqui eu gostei, ó. Acho que eles vão ficar bem. Então, só que eu não posso deixar sempre o marrom aqui e esse... Como é que é o nome dessa cor? Adelita. Esse aqui sempre no final, porque senão não vai dar certo, vai faltar fio lá no final. Também não escondi ainda os fios, porque eles estão em teste. E isso vai facilitar caso eu precise desmanchar. Mas essas duas combinações eu achei legal. Eu preciso dar um jeito desse ser o miolo. E eu já vi que eu não quero que o marrom fique aqui. Então, eu vou testar com vocês. Eu vou começar do zero com vocês para mostrar como é que eu fiz aqui meio ponto alto. E aí, depois a gente segue com ponto alto, porque o outro fio é mais fino. Tá? Deixa eu pegar esse aqui, que já é um pedaço de amostra. Uma outra coisa, eu decidi que eu não quero trabalhar com anel mágico. Me incomoda um pouco o acabamento do anel mágico, porque a gente faz o anel mágico e aí precisa fazer um nozinho e trancar ele.
E aqui, deixando 6 correntinhas, ia ficar muito aberto, não ia dar certo. Então, o que eu fiz? 4 correntinhas. Estou usando a agulha 2,75. E fecho aqui com ponto baixíssimo. Vai ficar super apertadinho aqui, mas quando a gente começa a colocar os pontos, ele funciona. Subi as 3 correntes. Ó. E aí, o começo fica... Ah, não. Volta. Perdão. Essa cor aqui, esse fio aqui, eu vou subir 2 correntes e fazer o meio ponto alto. Meio ponto alto, a gente faz a laçada, puxa o fio lá embaixo e arremata numa vez só. Laçada. Ó, e arremata numa vez só. Nos cantos, são 2 correntes. E aí, eu faço laçada. Opa. E arremato numa vez só. E esse fiozinho eu já tô tentando deixar escondido para não ter trabalho depois. 3, 2 correntes. 1, 2, 3, meio ponto alto. 2 correntes. Ó, viu que ele vai se ajeitando? Oi, Ana! Eu me concentrei aqui e não vi tu entrando. Tudo bem contigo? A gente precisa marcar um outro crocheti. Ó. Aliás, eu sempre digo para as pessoas que quem quiser participar do crocheti é só falar e participar, mas nunca ninguém se voluntaria. E aí, quando eu convido, as pessoas aceitam. Eu não entendo isso das pessoas não toparem fazer, mas só se eu convidar. E aí não precisa convidar, gente. Inclusive, vocês podem entrar, tipo, agora, alguém quer entrar e conversar. Pode entrar, entendeu? O crocheti é bem, a gente vai fazendo, assim. Não tem roteiro. Inclusive, assim, às vezes eu preciso de um roteiro. Mas não preciso ficar presa no roteiro. Inclusive, não me incomoda isso, né? De sair do roteiro. Pelo menos agora não. Acho que no início também não. Eu não conseguia cumprir muito o roteiro. 2 correntes. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. E eu vou fazer pelo menos mais um baixíssimo. Uma corrente. E aí, corto o fio. Tá? E aí, vou esconder esse aqui. Tem uma coisa boa da lã, que a gente vai esconder fio e que depois de um tempo ela vai fazer um atrito. Ela vai, com o atrito, ela vai se grudar, né? Ela vai colar. E a chance de se soltar é muito menor, muito mais difícil do que um fio acrílico, né? Um outro tipo de fio, tá? Então, ficou bem pequenininha esse começo, porque eu fiz meio ponto alto. Mas vai ficar pequenininho também se a gente se fizer fazendo o ponto alto no... Olha aqui, ó. Se fizer ponto alto no outro fio que é fingering, tá? Então, deixa eu ver aqui. Já vi que o marrom não realçou muito aqui.
eu vou colocar do lado dele o amarelo, então. Vamos ver como é que vai ficar o amarelo aqui. E é isso, assim. Mas, teve uma vez que eu precisava ter anotado um roteiro, o nome da pessoa que eu tava entrevistando. Gente, eu passei maior vergonha. É muito, muito louco isso. Peraí que eu vou voltar aqui. Eu já fui fazendo e fui falando aqui, ó. Peguei uma cor nova, amarrei lá na agulha, fiz a laçada e já vou fazendo pontos altos. Então, agora, como esse fio é o mais fino, eu vou fazer pontos altos, tá? Então, são 3 altos, 2 correntes e 3 altos no canto. E aí, no próximo canto, eu faço a mesma coisa. E eu fui para o outro canto sem fazer corrente, tá? Bem, eu tava falando para você sobre roteiro, né? Eu tenho uma dificuldade de guardar o nome das pessoas. Inclusive, por exemplo, assim, ó, tem uma pessoa que já fez crochê comigo e que ela é super participativa no crochê, até tô sentindo falta, faz um tempo que ela não aparece. Que agora, de tanto eu falar que não lembro o nome dela e ela me dizer o nome dela, eu lembro, hoje eu tô lembrando, que é a Sabrina da Happy. Como é que é o Insta dela agora? Agora eu não tô lembrando do nome do Insta. É Happy. Vamos ver se ela aparece por aí. 3 anos de crochê. 3 anos aqui falando. Com vocês. Happy Walls. É a Sabrina. Nossa, eu levei muito tempo para gravar o nome dela. E não é só o nome dela, vocês já devem ter percebido que o nome de muitas pessoas eu não lembro ou troco. Às vezes é difícil trocar porque eu evito dizer o nome das pessoas exatamente para não ter essa troca. Mas enfim, é isso, Clau. 3 anos de crochê, 3 anos batendo papo com vocês. O crochê deveria ter sido. A programação era 10 edições de crochê, 10 semanas. Na nossa ideia, naquele tempo, né, naquele ano, é que em 10 semanas nós estaríamos libertos da pandemia, livres, e que poderíamos nos encontrar pessoalmente para fazer o nosso crochê que nós fazíamos antes da pandemia. Bem, nada foi conforme a gente tinha planejado e foi chegando perto da 10ª edição, foi programando a pauta da 10ª edição do Crochê, que eu disse para a Grace, Grace, eu acho que eu vou continuar com isso. Tô curtindo. E é claro que tem dias que vocês devem perceber, assim, que eu não tô, assim, lá tão animada, né? Às vezes parece que eu não tô com muito assunto. E, daí quando ninguém conversa comigo, daí eu fico mais ainda sem assunto, tipo, tô aqui chata falando sem parar, e ninguém tá me ouvindo, ninguém tá interessado. Essa sensação, né? Ó, aqui me parece que já ficou melhor. E agora eu vou botar o marrom, porque eu preciso que o marrom não fique sempre nesta carreira, ó. Eu preciso que ele venha. Não, mas ele vai ficar nessa carreira agora. O
que eu fiz aqui? É o branco ou eu ponho o marrom para depois? Acho que eu vou pôr o branco aqui. O branco não, o cru. Então, assim, é claro que às vezes eu tô mais animada, dependendo de quem tá conversando. A gente conversa mais de 1 hora e às vezes já tem edições do Crocheti que tem mais de 1 hora. E às vezes o assunto rende mesmo, e às vezes o assunto, eu tô super empolgada, acho que o assunto vai render e o assunto não rende, enfim. É a vida, a gente vai fazendo do jeito que vai indo, assim, que, enfim, que vai saindo. Vai nascendo uma edição. Ah, sim. Sabe que eu até acho que eu nem uso tanto. Como é que eu vou dizer? Eu tô passando por um momento de olhar as peças que eu fiz e, e eu já percebi que tem algumas peças que eu fiz e que eu usei assim para tirar foto. Ou usei em uma edição do Crocheti e depois não usei mais. Então, foi muito bom ter falado disso. Porque algumas peças vocês vão me ver muitas vezes com peças. Então, tem um casaco que tem um mosaico nas costas, aquele casaco ele já tá com bolinhas, assim, né? Já tá com cara de usado. E eu, vira e mexe, eu acabo colocando ele, né? Eu gosto muito dele. E gosto porque ele é de algodão, gosto porque a modelagem ficou certinha para mim. Eu acho que isso é uma coisa importante quando a gente faz uma peça de vestuário, é que precisa ser sob medida. Precisa ficar bem, a gente precisa se sentir bem, né? Na peça. Então, o que vai acontecer? Vocês vão ver algumas postagens minhas. Eu vou trazer de volta algumas peças, trazer algumas fotos de volta e vou colocar um valor para caso alguém queira adquirir algumas dessas peças. Então, o plano é o seguinte. Eu preciso ou reformular algumas peças para que eu use, ou encontrar um novo dono que use a peça como ela está. Então, vai ser assim: eu vou colocar um valor e vou contar um pouco da história da peça, porque algumas foi feito só uma fotografia e eu usei ela só para ficar mostrando aqui, então ela não teve uso de verdade, não andou por aí comigo. Tenho algumas peças que andaram 1 ou 2 vezes comigo por aí. E tenho algumas amostras, sabe esses vídeos que eu fui fazendo? Porque algumas peças eu fiz pro vídeo, para ensinar como faz. E aí, não necessariamente tenha sido o fio que eu queria, assim, o modelo no fio que eu gostaria de usar, enfim. Então, cada uma tem uma história. Cada peça tem uma história. E aí, o que vai acontecer? As peças que eu postar, que eu considerar assim, né, que elas são, que pode alguém querer adquirir elas, eu vou colocar um valor e se eu não vender, elas vão para reciclagem. A reciclagem é eu reformular a peça de alguma forma para eu usar ela, né? A outra alternativa, em outras peças,
eu vou fazer alguma doação, assim como alguns fios, assim. Sabe assim, quando a gente tá com vontade de fazer uma mudança, assim, mexer, eu tô precisando de espaço, eu quero inventar coisas novas, eu quero fios diferentes e não tem espaço, então eu preciso fazer um mesh por aqui. E aí eu vou contar com vocês para me ajudar nesse mesh aí. Vamos ver o que vai, que vocês vão achar, assim, enfim. Algumas peças são de verão ou meia estação, algumas peças são de inverno. Mas assim, tudo são peças que foram. Se eu usei foi uma edição do Crocheti ou para fotografia e depois não rolou mais. Então, mas sim, eu gosto de usar, inclusive, para quem chegou atrasado, eu estou usando uma blusa de tricô que eu fiz com fio prisma e eu misturei dois novelos diferentes para que ficasse com as cores do arco-íris, né? Então começa no amarelo, verde, azul, rosa e termina com roxo. Então é uma blusa de manga curta e aí eu botei um casaquinho jeans assim curto. E ela é super confortável, ficou super confortável, então ela é uma blusa que vocês vão me ver muitas vezes. Porque a modelagem ficou gostosa. E é isso. E esse casaquinho aqui eu vou trazendo para vocês como é que eu vou ir fazendo, montando. Eu já tenho vários vídeos de quadradinhos e montagens e costuras, mas a gente sempre tem ideias, né, de como fazer diferente e existem possibilidades diferentes. Qual xodó, Clau? Aí tem uma que tem a história, né? Aquela de crochê que tem uma história. Sabe que aquela... Eu descobri uma coisa que o fio prisma, ele é de algodão, mas ele, dependendo do ponto, ele estica, sabe? Então, aquela que tem uma história, toda a história, sabe? Tem uma flor, uma árvore, que é de crochê. Aquela, claro que. Aquela é minha, né? Aquela eu já fui em vários lugares com ela. Aquela, ela esticou assim, eu tô com vontade de fazer mais um pouquinho só dela, ela vai virar quase uma sobre-legging, assim. Mas eu não vou desmanchar ela. Ela é muito gostosa. E claro que eu quero fazer. Ah, não, aqui tem desenho. Essa é minha, né? Posso fazer outras com desenho. Eu tô com, assim, eu tenho esse trabalho aqui para fazer, mas eu já tô. Então, uma das coisas que eu preciso desse espaço que eu preciso de um espaço para eu poder criar novas peças. E eu quero fazer outras com desenho. Tá? Ó, olha só que legal. Esse aqui eu gostei, gente. Olha só como a gente muda a posição de uma cor e como ela dá diferença, né? Esse aqui eu não. Só pra avisar que esse aqui eu não gostei muito. Ele tá fora, eu vou reformular ele. Esse aqui eu já gostei. Já achei que vai poder entrar aqui na brincadeira. E eu quero botar mais, só que aí esse marrom tá na posição. Eu preciso que o marrom mude de posição aqui.
Eu preciso que ele vá pro meio. Eu acho que eu vou ter que usar para eu gastar bem esses fios, assim, eles terem um gasto parelho de fios. Eu vou precisar... Ah, tá certo, ó. Eu tenho o amarelo no meio, o cru no meio e o colorido, o mesclado no meio. Então, agora eu preciso pôr o pau-brasil no meio, que parece marrom, mas ele é avermelhado. Deixa eu diminuir aqui o fiozinho. Ó, esse aqui que eu vou começar com essa cor, ele é do fio fino. Então, como ele é do fio fino, eu vou fazer com pontos altos, tá? Então, essa é a diferença. Quando eu entro com aquele mesclado, a não ser que ele seja a última carreira, eu preciso que ele seja meio ponto alto, para não bagunçar o meu quadradinho. Ó, então, falando das peças, tem uma peça que é um colete, que eu fiz um projeto da Caixa, um colete que é um tom de rosa que não tinha mais o fio, inclusive eu fiz a peça para Caixa e depois quando eu fui comprar o fio igual, o meu não tinha. Então, ele é um colete que é de uma cor que não é mais fabricada, né? Um tom que não tem mais na cartela do fio, aquele fio Bela. Então, aquele é uma das peças, por exemplo. E depois tem as peças de amostras, que tem fios acrílicos. Não sei se eu tenho algum chale ali, mas eu tenho mais blusas. Então, é isso. Não se assustem quando vocês verem. E eu vou botar no feed, para não ficar aqueles stories que parece que eu tô fazendo uma coisa que não sou eu que tô fazendo. Ó, quando a gente não deixa um fio muito comprido, é mais, eu acho, mais fácil esconder o fio com agulha de crochê, tá? Só uma sugestão. O que não impede de fazer com agulha de tapeçaria, né? Só enfiar a agulha primeiro e depois engatar o fio. Bem, aqui o marrom. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu botei o marrom. Será que se eu pôr o mesclado agora? Não sei se vai ficar... eu tenho esse aqui, ó, que eu até gostei também. O marrom tá no meio. E eu botei 2 camadas de amarelo e não coloquei o mesclado. Esse aqui também eu gostei. Ele é um pouco diferente, mas eu gostei dele. Bom, e esse tem o miolo marrom. Miolo marrom cru. Tá, o que aconteceu aqui, ó? Nesse aqui, eu fui colocar o mesclado e não gostei do mesclado aqui depois. Então, tá fora aqui depois o mesclado. Então, ou eu ponho o mesclado agora, e daí coloco mesclado, o amarelo, mesclado, vamos botar, vamos ver. Mesclado, amarelo e o cru. Enfim, gente. Momento de testes. E aí, depois, o que eu vou fazer depois? Depois que eu definir, assim, alguns, pelo menos
4. Não, acho que vão ser mais possibilidades. Opa. Aqui eu tenho que ter meio ponto alto para não estragar minha altura. 1, 2, 3. É o mesclado e depois o cru. Aí o amarelo vai ficar por último? É, né? Acho que sim. Vamos ver o que vai acontecer. Os quadradinhos vão ser um casaco. É um cardigan, assim, é um casaco que não tem botões. Não é pra mim. É pra Dani, lá do ateliê WeCraft. E esses fios são fios da fazenda. Então, são todas em lã merino. Então, apesar de fino, ele dá a lã natural, ela é isolante térmico, né? Então, ela dá ela não é diferente a sensação, assim, não é um calor, sabe? É um aconchego, assim. Não deixa a gente sentir frio, mas também não deixa a gente suando. É mais ou menos isso. Então, vamos lá. Esse aqui eu não vou esconder ele, porque eu tô desconfiada dele. Esse aqui, ele não tem ficado bem em qualquer posição. Esse foi o que eu fiz agora, né? Então, vamos lá. Vamos botar o cru e o amarelo por último. E os quadradinhos, olha só o desafio, vou mostrar para eu fiz um rascunho aqui só para vocês terem uma ideia. Depois eu vou fazer um desenho melhor. Mas só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Os quadradinhos vão ser assim na diagonal. Então, é outro desafio de montagem. E são quadradinhos das mangas também. Eu gosto de quebra-cabeça. No caso aqui, a gente constrói as peças para montar o quebra-cabeça, né? Ó. Tá ficando bom. Trabalhos assim me fazem fazer uma reflexão assim em relação à escolha de cores que algumas pessoas perguntam. Como é que eu faço para combinar cores? O que que combina com o que? Para vocês verem que essas cores elas combinam, elas têm uma harmonia, assim, ficou gostosa. Se a gente juntar os novelos, né? Eles se conversam. Só que no quadradinho, conforme a ordem que a gente posiciona as cores, ele tem efeitos diferentes. Então, não necessariamente a escolha, quando a gente olha assim uma peça que não ficou legal, não quer dizer que seja só a escolha das cores que não ficou bem, né? Às vezes é a ordem ou como a gente mistura as cores.
é que não dá o efeito que a gente gostaria. Porque essa coisa também de dar certo ou de ficar bom também é muito relativo. E olha lá, e fiquei aqui. Já vou passar de 1 hora. Eu vou terminar esse quadradinho. E vou aproveitar para agradecer todas as pessoas que me acompanharam, que me ouviram, que participaram, que mandaram mensagens, que curtiram e que compartilharam. Essa parte de curtir, compartilhar. Bom, compartilhar é para que mais pessoas estejam junto com a gente. É independente de algoritmos e de números e tudo mais. Mas essa coisa do curtir, uma parte é para eu saber se tá legal mesmo, né? Não tem como eu saber. Se vocês não me falarem nada, não curtirem, não comentarem nada, parece que, sei lá, não tô fazendo nada aqui. Não tô alcançando ninguém, né? Com esse bate-papo aqui, com esse crochê ou tricô. Mas assim, quando vocês curtem ou comentam, eu fico sabendo, ou a opinião de vocês, ou se tá legal, se vocês estão gostando, né? Eu sei que eu mesmo às vezes assisto as pessoas e esqueço de curtir, de comentar, né? Ou comentar não, mas assim, de deixar ali o coraçãozinho, enfim. É claro que. E daí a outra parte dessa história toda de curtir, comentar, que a gente pede, compartilha, né? Tem a ver com os algoritmos e tem a ver com que, sim, eu gosto de estar aqui. Hoje eu posso dizer que eu gosto de estar aqui, bater um papo e fazer, né? Faz parte do meu trabalho. E é um trabalho que eu gosto. Mas não vou mentir que não faça parte dos números todos que a internet hoje diz que é bom um canal que tem muitos seguidores e que tem muitos compartilhamentos e que tem muitos coraçõezinhos e comentários. E daí, quando isso acontece, eles compartilham o conteúdo lá nas pesquisas, né? Quando as pessoas vão pesquisar, vai ter preferência quem está sendo visto e marcado, enfim. É isso, são as duas coisas. Eu acho chato ficar pedindo like. Boa noite, Flávia. Boa noite para todo mundo que tá aí, gente. Como eu tô de olho no crochê e eu não consegui abrir no meu computador o crocheti, pode ser que vocês tenham aí comentado e falado comigo e eu não tenha respondido. Hoje eu me concentrei. Já vi que se eu me concentrar aqui fazendo um crochê, eu consigo falar mesmo que não tenha alguém aí do outro lado falando. 3 anos depois, descubro isso. Mas enfim. Eu vou tentar trazer mais passo a passo. Eu sei que nesse período do ano, aqui no sul, pelo menos no Brasil, a gente tende a crochetar e tricotar mais conforme vai esfriando. Ah, bordado. Sabe que bordado eu faço alguma coisa assim, mas não é minha especialidade. Eu ensinei uma aluna a fazer um amigurumi e dei para ela a foto do bordado que eu fiz, um coelho, né? Do olho do coelho. E com certeza o bordado dela ficou muito mais bonito do que o meu. E isso é muito legal, assim, a gente ver nosso trabalho melhorado através das mãos de outras pessoas, assim. Olha, gostei, hein, gente? Que engraçado. Olha como ficou claro o quadradinho.
Olha lá. O que eu fiz de diferente aqui, ó? Olha aqui. Tá parecido, né? Mas aqui o marrom tá no meio. E agora eu gostei dele. Esse eu não gostei. Parece quase a mesma coisa, mas não é, né? Interessante. Bem, esse foi aprovado. Não vai aparecer muitos dele, mas foi aprovado. Eu gostei bastante desse. Ó, gostei desse também. Esses aqui, ó, já tenho 5 modelos. Eu preciso... Bom, eu ainda preciso ter o cru como a última cor. Talvez eu faça algo assim, deixando o cru como última cor. Vamos ver. Bom, eu vou ir publicando e vocês vão ir acompanhando esse trabalho conforme eu for fazendo e, enfim. E se alguém quiser fazer, tiver dúvidas de quadradinhos, me chama, me pergunta, talvez precise de um vídeo novo, alguma coisa assim. Deixa eu virar aqui pra quem não me viu. Pra quem chegou depois, não me viu. Essa é a blusa que eu tava falando, ó. Toda colorida. E ela ficou muito gostosa de usar. Bem, é isso, pessoal. Então, gratidão por todas as edições que eu não contei quantas são do Crocheti. São muitas, porque já são 3 anos. E não são de todas as semanas de 3 anos, porque algumas semanas eu não estive aqui, outras semanas eu apareci 2 vezes. Teve crocheti que foi no sábado, porque a convidada não podia, né? Podia em outro dia da semana. Acho que teve mais de uma edição que foi em outro dia da semana. Mas o que funcionou melhor foi o crocheti na terça-feira à noite, às 8 horas. Legal, Flávia. Flávia, o meu desafio aqui é fazer ele todinho de quadradinhos. E, enfim, foram várias canecas de chá, de vários chás diferentes. Chá gelado, chá quente. E... Sim, olha isso que a Clau tá falando, que fala de uma outra coisa que eu vou mostrar, vou fazer uma foto para vocês. A Clau tá falando aqui que ela fez um quadrado de almofada para uma cliente faz tempo. E agora ela quer outro igual. E ela não consegue acertar. E ela deveria ter anotado a agulha que ela usou. E isso é importante. Faça uma anotação, tenha um bloquinho, um diário, uma agenda para anotar os projetos que vocês estão fazendo. O meu é 100%? Não, meu bloquinho não é 100%, mas eu me esforço. E o que a gente precisa se esforçar para ter? Botar o nome do projeto que a gente fez, mesmo que seja a almofada da cliente e tal. Dizer o fio que a gente usou, talvez anotar as cores, o número da cor, nos rótulos sempre tem as cores. Né? Mesmo assim, ó, aqui, o Fios da Fazenda, né? Mesmo que ele não vai ter o mesmo tom igual, eu sei que, por exemplo, um dos fios aqui esse aqui é o Pau Brasil, então ele tem uma cor, ele tá virado. Enfim, ele tem um número da cor, né? O outro aqui, o natural, também tem um número da cor e tem um nome. Então, assim, a gente, o rótulo, ele tem muitas informações. Algumas pessoas guardam um pedacinho do rótulo nesse caderninho. Eu não guardo o rótulo, eu anoto, tá? Poderia ter mais informações no meu? Sim, poderia. De novo, se eu tivesse feito a amostra, a minha gola da Chapeuzinho Vermelho já estaria pronta e eu poderia usar. Ó, pois é. Então, a gente não pode confiar 100% na nossa memória. A Jana do Tecendo Ideias faz isso. Então,
a gente pode fazer um crocheti, inclusive falando disso, e conversar, e vamos se ajudar aí a fazer essas anotações. Pessoas queridas, de novo, espero que as pessoas não tenham ido embora. Para quem tá assistindo gravado, não tenha ido embora antes de eu finalizar de verdade, mas enfim, agora eu preciso finalizar e dizer que é muito bom estar aqui. Foi muito bom ter aceitado o desafio lá no começo, por mais difícil que tenha sido. E todas as edições aqui, inclusive as que eu derramei chimarrão, chá, as que caíram, as que a internet não ajudou e eu tive que refazer, faltou luz, enfim. Teve vezes que eu não estive aqui porque tive visita no dia e aí não tinha como fazer. Mas enfim, vocês estarem aí, comentarem, curtirem, compartilharem e de vez em quando eu recebo uma mensagem dizendo, quando eu ameaço parar, todo mundo diz, não faz isso. Daí faz com que eu tenha mais vontade de estar aqui, tipo, faz mais sentido eu fazer isso, né? Se tem alguém aí do outro lado ouvindo e me acompanhando. É isso. Fiz os agradecimentos. E semana que vem tem mais crocheti. Ainda vai ser mês de maio, se eu não estiver enganada. Gente, cadê meu calendário? Vamos lá, hoje 23 de maio. Então, semana que vem, sim, ainda assim, 30 de maio. E, para quem chegou até aqui, deixo o aviso de que em junho, nós comemoramos, é o mês do tricô, junho. Então, 15 de junho é o Dia Internacional de Tricotar em Público. Mas, eventualmente, as pessoas comemoram em datas ou antes do dia 15 ou depois do dia 15. Aguardem. Vamos combinar um encontro virtual e um encontro presencial. Vamos ver o que é possível fazer. Nem todo mundo que acompanha o Crocheti está em Porto Alegre, onde eu estou, né? Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Com isso, aproveito para agradecer todas as pessoas que não estão no Brasil e que também acompanharam e que também já estiveram aqui no Crocheti. Já tivemos lives internacionais, muitas, não só com a guria do marketing, que não está no Brasil hoje, mas com outras pessoas que eu fui fazendo amizade, tecendo amizades enfim, e que os fios nos conectaram. Gratidão mais uma vez. E até o próximo crocheti ou até o próximo vídeo, até o próximo post. Até mais.